Em novembro vai lançar o filme Napoleão, que conta a história do general e imperador Napoleão Bonaparte. E qual é o melhor jeito de celebrar essa ocasião do que relembrando a história do homem que foi tão importante não só para a história da França, mas para a história mundial? Napoleão nasceu em 1769 na cidade de Ajaccio, que fica na ilha da Córcega, que naquela época pertencia à França, mas hoje pertence à Itália. Ou seja, Napoleão era tecnicamente italiano. Ele era filho de um casal de aristocratas italianos que eram súditos da monarquia absolutista francesa. Sendo filho de aristocratas, ele teve uma boa educação formal e quando ele completou essa educação, com 10 anos, ele optou pela carreira militar, como a maioria dos jovens da época, e se inscreveu na Escola Militar de Paris, onde estudou estratégia de guerra e se especializou em artilharia. Quando a Revolução Francesa estourou, ele ficou do lado da monarquia porque ele pertencia a uma família que apoiava a monarquia. Mas, quando a maré virou, ele se posicionou ao lado dos jacobinos, que eram a ala mais radical da Revolução Francesa. Eles ficaram conhecidos pelo terror revolucionário. Em sua campanha militar na Itália, Napoleão, apesar de ser jovem, conseguiu se tornar um dos oficiais mais destacados do exército francês. Mas, quando a fase do terror dos jacobinos chegou ao fim em 1794, Napoleão foi preso por ter se associado a eles. Porém, ele só ficou preso 15 dias, porque os responsáveis pelo fim da convenção necessitavam do conhecimento militar de Napoleão para as campanhas militares que iam ser travadas no norte da África, especialmente no Egito. Então, em 1798, Napoleão dirigiu-se com as suas tropas para o Egito, onde a França combatia a aliança entre o Império Turco-Otomano, a Grã-Bretanha e os Mamelucos. Foi nessa época que aconteceu a famosa Batalha das Pirâmides. Napoleão se destacou na campanha no Egito por ter capturado a cidade de Alexandria e por ter estimulado vários estudos sobre o Egito Antigo. Inclusive, a profissão de egiptólogo, que estuda o passado do Egito, foi criada por Napoleão. Em 1799 começou uma nova fase da Revolução Francesa, o Consulado. Essa fase resultou em um golpe político arquitetado por membros da alta burguesia, alguns nobres e membros do exército francês, que junto com Napoleão buscavam um governo forte e centralizador. O dia do golpe foi nomeado 18 de Brumário e é considerado o início da Era Napoleônica. No consulado, o poder estava dividido em três. Além de Napoleão, havia Roger Ducos e Emmanuel Sieyès. Essa estrutura durou até o ano de 1804, quando, por meio de um plebiscito, Napoleão conseguiu se tornar imperador da França. E a coroação dele foi uma coisa única, porque Napoleão tinha uma rixa muito grande com a igreja da época, que era corrupta e explorava muito o povo. Napoleão se recusava a ser coroado pelo Papa. Então, na coroação dele, ele tirou a coroa das mãos do Papa e colocou na própria cabeça. A fase do Império se caracterizou pelas intensas guerras travadas em todo o continente europeu. Napoleão e seus seguidores viam essas guerras como libertadoras, porque elas eram contra países monárquicos. Outra característica do Império Napoleônico foram as reformas políticas e sociais implementadas por Napoleão naquela época. Ele criou um código comercial, um código penal e um código de leis. Várias dessas leis estão em vigor até hoje na França. Ele também fez vários inimigos. Os principais eram a Rússia, Prússia, Áustria e, é claro, a Inglaterra. Napoleão decretou um bloqueio continental contra a Inglaterra. O que era isso? O bloqueio continental proibia todos os países europeus de fazerem comércio com a Inglaterra. Eles só podiam fazer comércio com a França. E isso fortalecia a economia francesa e enfraquecia a inglesa. Os ingleses ficaram muito chateados com isso e resolveram criar várias coalizões com outros países para derrotar Napoleão. A Inglaterra formou várias coalizões com vários países que também eram inimigos da França para lutar contra Napoleão, e assim começaram as guerras napoleônicas. Mas Napoleão se provou um osso duro de roer. Ele venceu a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima coalizão. Mas a coisa começou a ficar ruim para ele em 1812, quando a Rússia, que até então estava seguindo as sanções do bloqueio continental, rompeu com a França e entrou na guerra contra Napoleão. Então ele teve a brilhante ideia de invadir a Rússia durante o inverno, e foi derrotado pelo inverno russo, do mesmo jeito que Hitler seria anos depois. Então Napoleão começou a perder sua força como imperador. A Rússia, a Áustria e Prússia invadiram a França em 1815. Napoleão se rendeu e foi exilado na ilha de Elba, mas pouco tempo depois ele conseguiu articular sua fuga, reunir novamente o exército e tomar de volta o poder por um período de 100 dias.
Esse curto período de tempo, 100 dias, teve fim quando Napoleão foi derrotado na Batalha de Waterloo pela aliança entre ingleses, franceses, austríacos, russos e prussianos. Após essa derrota, Napoleão foi novamente exilado, só que dessa vez na ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul, bem longe do continente europeu. Lá ele passou o resto dos dias contando suas vitórias contra os ingleses e lamentando sua derrota. Ele morreu no ano de 1821, vítima de câncer no estômago e envenenamento. Sobre o legado de Napoleão Bonaparte, além de ser um dos líderes políticos e militares mais conhecidos da história, seu legado inclui a criação do Código Napoleônico, que além de ter mudado a legislação da França, mudou a legislação do mundo inteiro também, especialmente no estado americano da Louisiana, da província canadense do Quebec e na República Dominicana. Os ideais militares e políticos dele são estudados até hoje, e a ascensão e queda dele é um ótimo exemplo de como a ambição pode levar tanto ao sucesso quanto à queda. Napoleão também promoveu a educação e a ciência e criou várias instituições com esse fim. E agora, algumas curiosidades sobre Napoleão Bonaparte. Primeira, ele é uma figura tão respeitada e querida na França que se você for lá, quiser ter um porco e chamar ele de Napoleão, você pode ser preso. Isso é crime. Segunda, ele não falava francês muito bem porque os pais dele eram italianos, ele cresceu falando italiano. E quando ele falava francês, o sotaque italiano dele era bem notável, o que tornava ele alvo de muita zoação. Terceira, Napoleão ele era muito bom de fala, por isso ele era muito bom político. Só que quando a esposa dele, Josefine, estava por perto, ele gaguejava todo, ficava super desconfortável, ele não sabia como se comportar perto dela ou como se comunicar com ela. Só que quando ele estava na campanha militar no Egito, ele escreveu várias cartas de amor para ela e ele era muito bom de escrita. Algumas dessas cartas estão até hoje expostas em museus. E a quarta, quando ele estava na campanha no Egito, ele descobriu que Josefine estava traindo ele. Isso deixou ele muito chateado. E ele mandou uma carta para ela falando que ele sabia da traição e tal. Só que essa carta ela foi interceptada pelos ingleses e publicada em vários jornais da época. Ou seja, a vergonha de Napoleão foi exposta para a Europa inteira. Imagina se tivesse internet naquela época. E agora, para finalizar, com chave de ouro, algumas frases ditas por Napoleão Bonaparte. Primeira, minha grandeza não consiste em não haver caído nunca, mas em haver me levantado sempre. Segunda, a história é um conjunto de mentiras sobre as quais se chegou a um acordo. Terceira, nunca interrompa seu inimigo quando ele está cometendo um erro. Quarta, nunca lute com o mesmo inimigo por muito tempo, senão você vai acabar ensinando a ele toda a arte da guerra. Quinta, eu sou um leão e uma raposa. A arte de governar está em saber quando ser leão e quando ser a raposa. Sexta, sobre o vinho. Nas vitórias é merecido, nas derrotas é necessário. Sétima, o mundo sofre muito. Não por causa das crueldades dos injustos, mas por causa do silêncio dos justos. E é isso, espero que tenham gostado da história de Napoleão. E em novembro, lembrem de ir assistir o filme. Can hear the whispers in my sleep, the voices telling me this should be mine. You claim you trust me. You think I don't see the doubt behind your eyes. I'm gonna build me an empire, and it's lonely at the top. But madness and greatness can both share a face, and nobody will ever convince me to stop. It's my destiny. I was born to play this game, so fear me or love me, it's all the same. Try to find a chain that I won't break, a price I wouldn't pay for what I want. Calculating, you can call me calculating. You can say I've lost my mind, say I've lost my mind. And throw me to the wolves, I'll be alright. I'm gonna build me an empire, and it's lonely at the top. But man,
madness and greatness can both share a face, and nobody will ever convince me to stop. It's my destiny. I was born to play this game, so fear me or love me, it's all the same. Just one word, I'll let the world burn. Just one word, I'll let the world burn. I'm gonna build me an empire, and it's lonely at the top. But madness and greatness can both share a face, and nobody will ever convince me to stop. It's my destiny. I was born to play this game, so fear me or love me, it's all the same. So fear me or love me, it's all the same.